aqui, como o nosso departamento de QSMS, né, e a nossa CIPA. E é muito deixar claro, assim, é muito importante, cara, que é um desafio diário entender novos contratos, novas demandas, né, que a gente tem e quais são os aspectos de segurança desses contratos, e a gente precisa muito do apoio de vocês para que isso seja feito com segurança e que a gente realmente tenha uma atividade adequada do ponto de vista da prestação do serviço, né, para o nosso cliente, mas também adequada do ponto de vista das questões de segurança, meio ambiente, saúde internas, né, ou seja, para o nosso público, para o nosso pessoal. Então, mais uma vez, eu queria assim deixar claro que a nossa intenção com essa apresentação é de alertar, né, vocês e cada vez mais trabalhar esse assunto de segurança, por isso da minha palavra aqui, vamos dizer assim, representando a diretoria. Recentemente nós tivemos uma reunião específica para tratar esse assunto e solicitamos, né, ao pessoal da CIPA e ao QSMS que de fato atente para diversas questões que estão nos preocupando e trânsito é uma delas. Então eu vou passar a palavra agora para o pessoal, né, para eles trabalharem aí esse assunto, mas queria deixar claro assim que o problema do trânsito, a questão da segurança no trânsito é uma questão muito comportamental. Então, toda vez que vocês estiverem se deslocando, não só a trabalho, não só aqui na Contro, né, nas atividades da Contropar, mas também nas suas atividades de rotina, nos seus momentos de lazer e tal, tenham sempre em mente que a segurança do trânsito ela é comportamental. A gente não adianta só nós termos um comportamento defensivo, termos um comportamento de segurança, porque o trânsito é aquela história, né? Nós estamos sujeitos a diversas pessoas, a diversos momentos dessas pessoas. Tem aquelas pessoas que estão com muita pressa porque estão atrasadas, tem aquelas outras pessoas que estão com pressa porque o happy hour já começou e o cara está 1 hora atrasado, tem o outro que brigou com a mulher e saiu puto no trânsito, enfim, nós temos diversas situações, então não adianta a gente ter só um comportamento seguro, a gente tem que ter não só a nossa postura, mas estar de olho em tudo que está acontecendo e deixar nossas preocupações de lado e focar naquilo que naquele momento que a gente está conduzindo, que a gente está com a família, com outras pessoas dentro do carro e ter muita atenção. Então, era o recado que eu tinha para dar. Peço aí a colaboração e a atenção de todos, porque esse é um dos pontos de maior preocupação para nós aqui na diretoria. Então, obrigado a todos pela participação e passo a palavra aí ao pessoal, o Wander e a Quinoan, para tocar o DSMS. Ok, muito obrigada, Geucílio. Vamos dar andamento aqui ao nosso DSMS, começando com os diferenciais do grupo Control. Quais são os nossos diferenciais? Temos o SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, implantado e certificado. Tem execução e gerenciamento de projetos de médio e grande porte. Temos uma equipe técnica corporativa e multidisciplinar. O tempo de resposta reduzido, garantia de atendimento a prazo e comprometimento com a qualidade técnica. Ou seja, a nossa responsabilidade aqui é imensa na empresa Controlpar. Como o Geucílio disse, pessoal, o nosso comportamento ele influencia muito no trânsito, porque no trânsito não tem só nós, né? Vamos dizer assim. Tem carro, tem moto, tem caminhão, tem ônibus, só que temos que fazer a nossa parte para evitar acidentes, ou seja, temos que praticar a direção defensiva. Mas como pratica a direção defensiva? O primeiro passo é respeitando as leis de trânsito. Então, aqui fala, no Brasil, o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres, no território nacional, abertas à circulação, rege-se principalmente pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, respeitá-las é o passo inicial para a prevenção. Então, temos que parar com a ideia que muitas das vezes tem um limite de velocidade, não é respeitado, muitas das vezes não é respeitado, e isso é um passo para um acidente ou um incidente. Temos que parar com a ideia que a lei de trânsito está ali para nos atrapalhar, que a sinalização está ali de bobeira, e sim levar mais a sério. Então, a lei de trânsito ela existe, e para isso temos que respeitá-las e, assim, praticar a direção defensiva. Então, acidentes de trânsito, infelizmente, são uma das principais causas de morte e invalidez ao redor do mundo. Ou seja, pessoal,
tanto no ambiente corporativo, tanto na vida pessoal, existem muitos acidentes de trânsito. E são as principais causas de morte e invalidez ao redor do mundo, e estima-se que o elemento humano contribua para a ocorrência de mais de 90% deles, grande parte envolvendo o comportamento dos motoristas. E é como Geucílio mesmo disse, envolve pessoas que estão com pressa, mas eu penso o seguinte, se você está com pressa em uma via, está ali, né, acima da velocidade, e ocorre um acidente, e acidente com terceiros, você vai perder mais tempo ali, vai ter que chegar a ambulância, ou seu carro vai ter que ser levado pelo guincho, acontece diversos fatores que vai te atrasar mais ainda. Então, o que acontece? O que eu indico, qual a orientação? Siga a lei de trânsito, siga o limite de velocidade, tire as preocupações da cabeça, e assim você vai estar praticando a direção defensiva, se resguardando e resguardando os demais, porque o seu comportamento pode influenciar na vida de outras pessoas, né? E o que eu costumo dizer também é que sempre tem familiares, amigos esperando em casa. Então, cuide da sua vida e lembre-se que o seu comportamento pode influenciar na vida de terceiros. Vou mostrar agora para vocês, pessoal, o registro de acidentes de trânsito. A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, recebe comunicado de acidente e incidente. E nós somos responsáveis pela investigação dos mesmos. O que isso significa? Geralmente, quando um condutor ele se envolve em um acidente de trânsito, ele entra em contato com o coordenador, né, o supervisor imediato, entra em contato com o Vander, que daqui a pouco ele vai falar, que é do setor de frota, e nisso ele fala o que aconteceu. O Vander ali, ele consegue rastrear a velocidade que o condutor estava, entender o que estava acontecendo, e essas informações são passadas para a CIPA. Essas informações sendo passadas para a CIPA, muitas das vezes a CIPA entra em contato com o condutor para entender o que ocorreu. Não só o condutor, não é só com acidente de trânsito. Qualquer acidente, incidente, a CIPA está ali para investigar e traçar um plano de ação para que isso não ocorra mais, né, de forma que possa mitigar a situação. Então, em 2019, pessoal, ano passado, foram registrados no total 13 acidentes de trânsito, né, que foram ocorrência também com veículos e danos materiais. Em 2020, já temos o registro de 9 acidentes de trânsito, ou seja, pessoal, hoje é dia 1º de setembro. Hoje, dia 1º de setembro, já temos 9 acidentes de trânsito. Então, olhando aqui o nosso gráfico, vemos que de janeiro de 2019 até agosto de 2020, né, teve um aumento considerável de acidentes de trânsito, seja com acidente ou incidente, né? Então, incidente ocorre danos com materiais e acidente de trânsito pode ocorrer danos ao carro, né, ao veículo, pode ocorrer também do condutor se lesionar. E aqui é um gráfico mostrando o ano do ano passado, 2019 e 2020. Né? Por isso que temos que, assim, sempre reforçar com vocês que a direção defensiva ela é muito importante, não só para nós como empresa, mas também para todo mundo. Aqui, pessoal, é o comparativo de acidentes por ano, no ano de 2018 até o ano de 2020. Então, observe que o acidente de trânsito possui maior quantidade de registro e foram considerados acidentes de trânsito toda ocorrência envolvendo o veículo e danos materiais. Então, aqui vemos que o acidente de trânsito está liderando o nosso comparativo de acidente. Teve o acidente também de trabalho, mas o acidente de trânsito ele ainda está maior que o acidente de trabalho em 2019. E aqui temos o ano de 2020, que o acidente de trânsito também, infelizmente, está liderando aí. Então, isso aí, pessoal, envolve muito comportamento, né, o desvio de comportamento no trânsito, pensar, se conscientizar que para diminuir, vamos dizer assim, esse índice, o nosso gráfico, depende somente de nós. Depende da gente ter essa consciência que para não ocorrer mais acidente, não acontecer mais esse tipo de situação, depende exclusivamente da gente seguir, né, a direção defensiva. Quando faz lá o curso de direção defensiva, que pela Controlpar é ensinado, falado sobre primeiros socorros, falando sobre as leis de trânsito, tudo isso é discutido também no curso de direção defensiva e o que deve ser levado a sério. Aqui, pessoal, mostrando para vocês a pirâmide de Bird. Aqui a base da nossa pirâmide são os incidentes ou quase acidentes. Então, aqui fala de 600 incidentes, pode acontecer 100 lesões com danos materiais, 10 lesões leves
e uma lesão grave ou morte. O que isso significa, pessoal? Que temos que ter uma atenção muito considerável para incidentes ou quase acidentes, porque é um alerta para a gente que pode ocorrer um acidente grave. Então, pessoal, com essa pirâmide, é possível entender que para cada lesão grave aconteceria outras 10 com danos físicos moderados, outras 30 com perdas materiais e outras 600 com prejuízos aparentemente irrisórios, né? Então, foi baseado na teoria de Hensch, que em 1969 Frank Bird criou a pirâmide de Bird. Ele é engenheiro e gestor de programa de saúde e segurança do trabalho e desenvolveu um estudo para mensurar e qualificar os riscos laborais dentro das empresas, né? Então, isso dá para ver que é bastante antigo, mas que se aplica até hoje. Todo problema temos que conseguir, para excluir um problema, a gente tem que ir na base. Então, os incidentes ou quase acidentes que ocorrem com um veículo ou que envolve ali o condutor, temos que ter uma atenção redobrada, porque esse incidente ele pode ocorrer uma lesão grave ou até mesmo o condutor vir ao óbito. Eu vou dar a palavra agora, pessoal, para o Vander. Como eu disse, ele é do setor de frota e ele tem o contato com o condutor, sabe o que ocorreu, ele vai também falar quais são os fatores que ocorre o acidente de trânsito, o que pode ser mudado, quais são as orientações para que os acidentes de trânsito não ocorram mais. Ressalto, pessoal, que esse é o nosso primeiro DSMS online, né? Uma realidade que estamos vivendo agora e temos que se adaptar. Ao final da apresentação, a Manuela Machado vai colocar no chat a lista de presença, ok? Peço que todos coloquem o nome completo e a empresa, e depois vamos gerar uma lista de presença e ver quem participou realmente do treinamento. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Vander, eu sou responsável aí pela gestão da frota das empresas do Grupo Control Par, e como o Geucílio e a Quinoa, eles já falaram aqui inicialmente, a nossa preocupação realmente com os índices de acidentes de trânsito que vem ocorrendo, fazendo um comparativo de 2019 para 2020. Nós tivemos um crescimento considerado de número de veículos hoje, principalmente com o novo contrato que a gente tem com a Ogetec, prestando serviço para a Enel, para a Green Power. Já estamos aí em média além da frota própria, que nós temos em torno de 30 veículos, a gente tem uma frota terceirizada, que os funcionários que são da Ogetec, eles têm a ciência disso, de mais ou menos uns 60 veículos. Então, assim, teve um aumento muito considerado do número de veículos e do número de funcionários que estão fazendo suas atividades, percorrendo os trechos aí para atender todas as demandas do projeto e para atender com a excelência que sempre as empresas do Grupo Control Par, elas prestam serviço para o nosso cliente. Então, assim, já foi falado anteriormente que 90% do índice de acidentes é motivado por falha humana, pela desatenção, pela pressa, enfim, são coisas que já foram ditas, mas é importante a gente reforçar isso. Eu, como responsável pelo setor de frotas, e tenho contato assim diretamente com todos vocês, funcionários que utilizam carro, e em reuniões com a diretoria, com o QSMS, enfim, com todos os responsáveis, a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao deslocamento e de vocês funcionários para atender as demandas. Então é importante, gente, ter a consciência que vocês estão utilizando um veículo, respeitar os limites de trânsito, os limites das vias de velocidade. Não é porque a via não faz sentido, gente. A via foi projetada para andar 60, 80, andem nesse limite de velocidade. Primeiro, porque os carros eles são rastreados, então a gente tem o controle de onde vocês estão indo,
qual é a velocidade que vocês estão percorrendo. Então, sempre que ocorre um acidente, a primeira coisa que a gente aqui do setor de frotas e do QSMS e a diretoria vai apurar é o local que vocês estavam, qual é a velocidade que vocês estavam trafegando naquele momento. E isso é de suma importância porque o cliente pede isso. Ele vai querer fazer o levantamento, ele vai querer fazer a investigação junto com a gente para saber quais foram os motivos que ocorreram aquele acidente ou aquelas avarias. Entendeu? Então aqui a gente já começa com alguns... no slide anterior a gente tinha a imagem de veículos, de acidente com veículos tanto da empresa Controambiental quanto de alguns veículos da OGTEC. Então, podemos ver que lá naquele primeiro slide, a Fiorino, ela teve um acidente que, graças a Deus, não teve não teve vítimas, porém o carro ficou bem danificado, porque o terceiro, ele avançou, avançou o cruzamento, ele deveria ter aguardado para o nosso veículo passar, ele avançou o cruzamento vindo a colidir com o nosso veículo. Não teve vítimas nem do terceiro, nem com o nosso funcionário, porém são coisas que a gente tem que ter atenção do seguinte, hoje a gente tem que dirigir para a gente e a gente tem que dirigir para as outras pessoas que estão trafegando nas vias que nós estamos fazendo os nossos deslocamentos. Então é extremamente importante a gente ter a consciência, gente, a gente tem consciência e responsabilidade que vocês que estão com cada veículo, vocês no ato que vocês recebem o carro, vocês recebem um checklist para fazer toda a vistoria no veículo, vocês recebem um termo de responsabilidade de uso do veículo, de uso de cartão, enfim, de todos os equipamentos e principalmente do uso de veículo, e nesse termo de responsabilidade é informado todo o passo a passo que vocês precisam ter e vocês precisam acompanhar para realmente evitar. A gente precisa, pessoal, eu sei que quem está dirigindo, eu dirijo, eu faço deslocamentos aqui para a empresa, tenho que viajar e eu vejo muita coisa na estrada, muita imprudência. Então, assim, a gente tem que, quando está com o veículo, redobrar a atenção. Então, aqui algumas imagens de alguns acidentes, alguns mais que teve danos maiores aos veículos e outros que não tiveram. Aí nesse registro de acidentes aí agora a gente já está vendo alguns veículos da Enel, do contrato da OGTEC, onde a gente teve 3 carros aí com danos considerados, os 2 primeiros aí com danos bem pesados que chega a dar PT no carro, entendeu? Então, assim, um dano desse aí, o problema não é só a perda material. Vocês precisam entender que o veículo a gente consegue substituir, é substituído por outro, mas tenham a consciência e coloque isso na cabeça de vocês. A vida de vocês vale muito mais. Então não tem essa história de eu vou ter que acelerar um pouco mais aqui porque eu estou atrasado. Eu vou acelerar um pouco mais porque, igual o Geucílio falou, eu tenho que chegar em tal compromisso e eu já estou atrasado. Gente, programação, se programe para sair no horário correto, para chegar, para ter aquela programação, incluindo, vai ter algum problema na via, vai ter um pneu furado, vou ter que trocar, então saiam com antecedência, tenham a consciência. Eu estou tocando muito nesse ponto de consciência, porque é o que todos nós devemos ter, a consciência e a responsabilidade. Então, assim, um acidente desse aí, todos os funcionários estavam com cinto de segurança. Outra coisa que é extremamente importante, usar o cinto de segurança. Então, assim, nesse terceiro caso aqui, da placa QXS5F00, muitos dos nossos funcionários, tanto da Contro quanto da OGTEC, eles fazem deslocamento por áreas rurais. Área rural, a velocidade, o limite de velocidade tem que ser totalmente reduzido, porque tem buraco, tem cascalho, tem mata-burro,
tem todos os fatores que vão culminar com um possível acidente. Porque a partir do momento que você está numa velocidade maior em uma estrada de terra, você tem que fazer uma frenagem de forma mais brusca, que isso aí deve ser evitado, você vai derrapar, você vai bater no barranco, você vai cair em uma vala, você pode vir a capotar um veículo. Então, assim, além do cuidado, atenção e responsabilidade no uso dos veículos em vias de asfalto, ainda mais redobrado nas vias de estrada rural, que eu sei que muitos de vocês trafegam por essas estradas de zona rural. Falando algumas coisas aqui de registro de acidentes também, de segurança no trânsito, voltando a repetir algumas coisas, conforme está constando no slide. Respeitar os limites de velocidade das vias. Pessoal, respeitar os limites, porque além de você estar andando com o veículo fora do limite padrão da via, você está passível de multa. E multa, você vai perder ponto na carteira, você vai ter que arcar por aquele valor de multa. Então, respeite os limites de velocidade das vias, entendeu? Celular, eu sei que quando a gente está fazendo deslocamento, a gente recebe ligações a todo momento, a gente deixa a internet ligada, porque a gente sabe que a gente vai receber alguma demanda, mas não utilizar o telefone celular fazendo deslocamento com o veículo em hipótese alguma. No aparelho celular, junto à direção, ele só serve para causar acidentes. Pessoal, não use celular, respeite os limites de velocidade. Álcool e trânsito, todos sabem que no horário de trabalho é inaceitável fazer o uso de bebida alcoólica e utilizar um veículo, independente se se você está prestando um serviço para uma empresa ou se você está fazendo o seu lazer. Álcool e direção, isso aí vocês têm que ter na cabeça de vocês que isso aí é inaceitável e que não pode ocorrer de forma alguma. Outra coisa aqui que é importante também, que já aconteceu aqui na empresa, em caso não foi com veículo, mas com materiais, mas em caso de assalto, não reaja, tenta manter o máximo de calma. Eu sei que é complicado essa situação, mas tentem manter o máximo de calma, não esboce nenhuma reação, entregue tudo que for solicitado, e após o ocorrido, entrar em contato diretamente com o coordenador, com um analista responsável para a gente estar tomando as medidas necessárias para estar resolvendo a situação. Em caso de acidentes, é algo que a gente já teve alguns registros e tem alguns registros recentemente. Em caso de acidente, primeira coisa, se estiver bem, se não estiver, entrar em contato com a ambulância para fazer os primeiros socorros. No caso que envolva acidente com o veículo, que a gente está tratando de acidentes de trânsito hoje, entre em contato diretamente com o seu coordenador, ou com o seu supervisor, ou com o imediato, para informar. Entre em contato comigo também. Em caso de veículo de frota terceirizada, a gente vai acionar, no caso a Localiza, que a gente tem todos os veículos em contrato. A gente vai entrar em contato com a Localiza para estar fazendo todo o procedimento de remoção e substituição do veículo. E, assim, gente, o que a gente está trazendo hoje realmente é essa conscientização que a gente precisa passar para todos vocês, e vocês têm que entender e vocês têm que assimilar essa nossa cultura que a gente tem aqui, que é a segurança em primeiro lugar. Na utilização dos veículos, façam o deslocamento de forma consciente, de forma segura. Saibam que vocês são os responsáveis pelo veículo, responsáveis pelo seu deslocamento e responsáveis pelas suas vidas. Então, tenham essa consciência, absorvam essa cultura que a Control Par tem, de reduzir, da conscientização, entendeu? De reduzir. A gente quer chegar a 0 acidentes. A gente sabe que muitas das vezes o terceiro
O terceiro é um causador importante em alguns de nossos acidentes, mas a gente tem que ter a total consciência e a total responsabilidade de absorver a nossa cultura, que a gente não quer ter nenhum índice de acidentes. A gente já teve índices considerados ano passado, durante o ano passado inteiro, e até a data de 1º de setembro, nós já temos 9 acidentes de trânsito, dentre esses alguns mais leves e alguns mais pesados, entendeu? Então, consciência, pessoal, vamos ter consciência, vamos ter responsabilidade, que veículo não é brincadeira, e a gente tem que levar realmente isso a sério. É isso aí, pessoal. Wander já falou tudo que tinha que falar, né, sobre a direção defensiva. Só para ressaltar mesmo, temos também que fazer inspeção no veículo, verificou que há algo de errado, entre em contato com frota, tá? Não ignore os sinais. Então, viu que o veículo não está de acordo? Entre em contato com frota antes de ocorrer um acidente e justificar isso como se o veículo já tivesse dessa forma, ok? Então, segurança em primeiro lugar, faça a sua parte. Cada um fazendo a parte, evitaremos muitos acidentes. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição, a CIPA, o setor de QSMS, tá bom? Sintam-se à vontade de entrar em contato conosco. E lembre-se que a conscientização depende só da gente, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau.